E aí? Como é que vocês estão? Sejam todos, todas e todos muito bem-vindos a esse nosso podcast, hoje inaugurando o número 1, porque até então a gente tinha feito o número 0. Embora no Spotify não tenha entrado o número 0, porque ele não deixa, né, automática a numeração do episódio. Estamos aqui no número 1, todos aqui são do nosso templo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente faz no nosso templo hoje. E, claro, a gente precisa começar se apresentando. Meu nome é Nino Denani e eu não sou fofo. Eu sou a Aline e eu não faço suruba. E o meu nome é Rodrigo e é claro que eu vou no nosso templo só pra tricotar e tomar chá. Eu sou a Prace e eu não sou compositora das Winx. Pena. E eu sou a Bruna e eu não tomo café com a Lilith. E eu sou o Rafa e claramente eu não tomo adenocromo. É isso aí, pessoal. Eu jurava que alguém ia soltar aqui. Eu sou o Nino e não incorporo o Exu. Eu jurava que alguém ia falar isso, mas ninguém falou, né? Então é o seguinte, pessoal. Hoje eu tô ancorando esse nosso podcast aqui, né? Mas a gente vai fazer esse podcast aqui ser bem variável, tá? No comecinho até engrenar. Como Praciane e eu somos já produtores de conteúdo há muito tempo, a gente está encabeçando o projeto aqui, até o pessoal pegar no tranco como é que é conversar com uma câmera, essa coisinha, esse dispositivinho maluco aqui, né? De qualquer forma, o tema de hoje é o que a gente faz no nosso templo, que é um mistério, aparentemente, para todo mundo, embora seja uma coisa completamente simples, tranquila, né? De boas. O que a gente faz no nosso templo, baby? Eu acho que a gente pode começar, inclusive respondendo essa pergunta que as pessoas falam, mas se então vocês não incorporam, que a gente até falou um pouquinho sobre isso no podcast passado, se não incorporam, vocês fazem o quê? Para que serve? Porque as pessoas estão acostumadas a ver visualmente, talvez, um trabalho mais ou menos como a gente faz e associar logo a Umbanda. E lá as pessoas tomam passe e tudo mais. Então, se a gente não está incorporado com Exu, com Caboclo ou qualquer coisa do gênero, então o que a gente faz no nosso templo? E é sobre isso que falaremos hoje. E é sobre isso. Eu quero saber só se vão começar os mais velhos, depois vão para os mais novos, só para vocês entenderem, tá? No nosso templo a gente tem alguma divisão de idade de templo, fechou? Então aqui nós temos eu, Paula e o Rafa, que somos os fundadores do templo, né? Mais Maricota e Dedes, que não estão presentes hoje. Inclusive, Dedes está voltando hoje de Belo Horizonte, né? O Dedes tá viajado agora. Aliás, tem até uma boininha aqui em homenagem a ele, ó. Aí, ó. Representado. Quero ter a disposição dele com 74 anos, cara. É isso. Nós somos os mais velhos. O Nuti e a Aline são considerados como irmãos do meio, porque eles ainda estão no finalzinho do desenvolvimento, né? Exatamente. Mas ainda não são magistas iniciados. Não, a Aline já passou o desenvolvimento. Já. A Aline é mais Bruna. velha que o Nuti. Sim, mas é que eles não começaram não são iniciados ainda. Iniciados, não tem a medalhinha. E Brunilda, que tá fazendo o desenvolvimento, começou, tá na segunda aula, terceira aula de desenvolvimento. Desenvolvimento que, aliás, a gente pode começar a falar sobre isso já, né? O que a gente faz no nosso tempo. Apesar, só um adendo aqui, a Bruna começou agora esta turma, mas ela, assim, ela tá assistindo todas as aulas, já assistiu a aula em BH, então se vacilar, a Bruna sabe mais que todo mundo que tá aqui já. Tanto Tá que ela avançada, tá engajada. Ela tá fazendo a grade curricular dela, né? Própria, assim, pegando um pouquinho de cada e montando. Ela entra nas matérias que ela quer e tá tudo certo. E aí, o que é o desenvolvimento? Tá todo mundo indo no templo sem ter ideia do que tá acontecendo, vocês estão vendo, né? Mentira, gente, pelo amor de Deus, a gente não fez tudo isso pra ninguém saber o que tá fazendo. Eu tô só esperando pra ver se ia responder primeiro, né? Eu tô respeitando o fato de ser mais nova. Cadê Então os mais velhos? vamos começar pelo entendimento dos mais novos para os mais velhos, então? Bora, Bruna, Bruna. começa. Beleza. Então, pra mim, o desenvolvimento lá, ele fala muito mais sobre a gente do que se você vai buscar alguma coisa espiritual ou não, porque isso cabe à crença de cada um, sabe? Mas entender as ferramentas que o nosso próprio cérebro tem e como aplicar isso em todos os aspectos da nossa vida é sensacional. Peraí, gente. Barulho A de Aline teclado. cacetou o teclado. Se você for fazer barulho, Aline, muta o mic. Desculpa, eu vou mutar. Beleza, continua, Bruna. Eu senti um ódio no digitar dela. Ela tava digitando com 2 martelos, né? O pior é que vocês sabem que isso é problema recorrente das minhas lives, né? Quando eu faço live eu falo, vocês vão escutar o tec-tec-tec da Prace, né? E aí a Prace tá sem o tec-tec e vem a Aline com o tec-tec. Tem que ter alguém pra representar. Foi mal, gente, que eu tô aproveitando pra codar. Então code
COD, mas vamos deixar então a nossa amiga falar. E aí, Bru, qual que é? Em primeiro lugar, pera, pra eu pegar seu comentário que você falou aí. Você falou de desenvolvimento que não é espiritual, blá, blá, blá. Tem alguma coisa a ver? A gente puxa de vocês algum espírito, alguma entidade, algum guia, alguma coisa? Nada. Se a gente manifesta alguma coisa, que nem no meu caso, às vezes eu falo de baiano, isso e aquilo, mas é por causa da minha crença especificamente. Não tem nada a ver com o que vocês fazem lá. O Nino não chega lá e fala, vai todo mundo agora incorporar Exu não sei quem, porque eu tô mandando. Isso não existe. Inclusive, não tem nem nome disso. É mais sobre a gente mesmo e as ferramentas que a nossa própria cabeça tem, o que é incrível, porque eu não sabia que tinha tanta ferramenta no cérebro. Então, é sobre isso. Você sabe que eu sinto falta disso, Bruninha? Eu acho que eu vou começar a fazer esse tipo de coisa. Porque assim, lá no nosso templo a gente não pergunta, as pessoas fazem, a gente chama a ferramenta de trabalho que a gente tem em uma das salas lá de dissociação, ou assunção arquetípica, né? Que a Bruna não consegue falar. Só que assim, a pessoa assume um arquétipo e a gente nunca pede nome, número, data, RG, CPF. A gente geralmente inventa um apelido. Então tem, por exemplo, tem o Magão do Ricardo, né? Que é o cara do cubo. Tem o Risadinha do Léo. Tem a Bruxa do Rafa, mas a gente nunca pede nome, né? Acho que era... O que você acha, Bê, da gente começar a dar nome pras coisas? Que não, né? Não. Sim, tá bom. Chama as pessoas pelo... Cara, você já se confunde com os nomes das pessoas. Imagina se a gente começar a dar nome para os arquétipos. Nome do arquétipo, e aí? Se for pensar nisso, todos os arquétipos que eu trouxe da Umbanda, todos eles têm nome e sobrenome. Vai ficar com muito nome pra você lembrar. Mas, ó, vale um adendo aqui. A gente não puxa, não pede nome, não fala, e eu esqueci completamente o que eu ia falar. Boa, mas a questão é a seguinte, ó, a gente não... O que é importante deixar claro, a gente tá brincando aqui, mas eu acho que é legal a gente dizer isso, porque as pessoas, eu acho que tem pegado esse ponto como ponto fusão. Quem, de repente, vai pro templo e manifesta alguma coisa parecida com algum arquétipo da Umbanda, é porque a pessoa já vem da Umbanda, já é construído. E é normal para um mago trabalhar com o cabedal de crença de quem tá vindo, né? A gente não impõe as nossas crenças e fés, né? As pessoas. Então, se ela vem, se sente confortável de continuar trabalhando com os arquétipos da Umbanda, a gente só não proíbe. Mas não é a gente que estimula, né? Isso, a gente comentou sobre o nome justamente porque a gente entende que a magia é um conhecimento, e daí pode falar, mas então vocês não sabem, vamos dar um nome, não vamos dar um nome, justamente porque a magia é a gente entender o que está acontecendo e usar isso a nosso favor. Então, sim, em algum momento a gente pode falar, vamos dar um nome para isso, ou pode dizer, como a gente acabou de falar, não vamos dar um nome para isso. Não é escrito em pedra. Nada que a gente faz lá é escrito em pedra. Nada é regra. Nada é, respeitamos a tradição porque tem que ser assim. Não. A gente evolui, o ser humano evolui, os livros e tudo mais que a gente leu, que a gente se baseia, que a gente traz muita coisa das práticas, não são coisas que, a gente está seguindo esse livro e tem que ser assim. Isso é importante, porque as pessoas ficam meio... mas então a ancestralidade, a tradição, não é sobre isso. Porque a grande confusão que o pessoal faz quando chega lá é o seguinte... eles chegam lá e falam, isso aqui é do satanismo, isso aqui é da Goetia, isso aqui é da Umbanda, isso aqui é de magia planetária, esse daqui é do espiritismo. Eles vão ver vários elementos de várias crenças, mas isso não quer dizer que a gente está utilizando aquela crença, você entende? A gente está utilizando o cabedal dela para atingir um outro objetivo, certo? Então é normal essa confusão. Não, mas o que vocês estão fazendo? É Goetia, é Umbanda... é satânico, o que é? Esse cara não está fazendo nada disso. Mas nós podemos usar os elementos que estão compostos ali dessas religiões, dessas crenças, desses sistemas, no caso da Goetia, mas para fazer o trabalho, você entendeu? Não estamos presos ao sistema. É que assim, a gente não proíbe, porque é isso que eu acho que talvez seja difícil o pessoal entender, porque a gente trabalha com liberdade. Magia é conhecimento e conhecimento promove liberdade, né? O desconhecimento promove preconceito, separação, essas coisas todas. Então o que acontece nós entendemos o mecanismo que está acontecendo por baixo dos panos ali, o que está acontecendo por trás de uma manifestação de Umbanda. E a gente só não proíbe, né? Se a pessoa está confortável assim, da fé dela fazer isso, tá tudo certo. E tem mais uma coisa, a gente, como magos, a gente entende a escala de energia, se é assim que podemos dizer, que a gente chama no templo de Todes, porque energia, né, não é um nome tão interessante assim, mas a gente entende essa escala de energia. Então, se tem algum exercício em que a gente vai puxar uma energia mais sutil ou mais densa, naturalmente, quem tem esse cabelo
cabedal, por exemplo, da Umbanda, vai entender uma energia mais densa como Exu, talvez, e me corrijam se eu falar, porque eu não venho da Umbanda, eu não tenho ideia como funciona, eu tenho do que eu vejo o tempo. Ou uma coisa mais sutil, puxar um erê, mas entre aspas, né? É o que a pessoa entende como, e não de fato a coisa. Porque a energia não tá nem aí para como ela vai dar a energia, não tá nem aí para o nome que a pessoa vai dar. Ela simplesmente vai, ou vem, né? E Nuti, você que tá no. Você tá no meio. Você é do meio. Nuti, e aí? Cara, vamos lá. Desenvolvimento mediúnico, né? Que nem era divulgado antes, e agora já foi desassociação arquetípica e por aí vai. O que eu achei mais legal, assim, de toda a experiência que a gente teve e a forma que eu tô vendo todo esse processo que eu tô passando é entender o que existe por trás do que é uma incorporação em algum lugar, ou numa Umbanda, por exemplo, ou se você for lá para uma igreja evangélica, que eu já vim de lá, né, o pessoal que fala em línguas, que é a mesma coisa, o que tem por trás é a mesma coisa. Então, entender o que tem por trás, que é a parte oculta, que é o ocultismo, que é a parte exotérica, né, que o pessoal fala, esotérica, aliás, né, é muito legal, porque por mais que a gente não trabalhe com espíritos, a gente cria o nosso próprio arquétipo, a gente pode puxar o arquétipo, mas se um dia você quiser ir em algum lugar, você sabe o que tá por trás disso, né? Então, eu percebo que mesmo quem vem de algum lugar onde as pessoas trabalham com espíritos, então, de repente, uma casa espírita ou algum local de umbanda, as pessoas se interessam muito e participam e gostam e engajam bastante, porque o explicar do que tem por trás facilita o processo para a pessoa, né? Então, isso é muito interessante. E eu também vejo uma aplicação muito grande para o dia a dia no que a gente faz. Então, eu até queria falar um pouquinho disso aqui, né? Eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade de ler livros em inglês. Então, eu fiz a dissociação do professor de inglês e eu li vários livros em inglês, assim, numa tacada só, como se eu estivesse lendo em português, sem cansar, sem ficar murcho, sabe? Porque para mim é difícil, eu não sei explicar. Eu fico cansado quando eu leio inglês. E aí, foi uma das aplicações práticas, né? Eu já usei para várias coisas. Se eu for citar, por exemplo, reunião de trabalho, que é um negócio super chato de vez em quando. E aí você puxa o diretor da empresa ou o cara da reunião, cria o arquétipo. Tudo fica muito mais tranquilo, assim. E, para mim, as aulas do desenvolvimento, elas desmistificaram muitas coisas. Então, eu vou citar um exemplo que está aqui do meu lado, só porque está aqui do meu lado, tá? Mas, por exemplo, você vai ler um livro tipo esse daqui, então eu vou citar o nome do livro, que é Os 40 Servidores, que eu mostrei. E a maior parte dos livros de magia, não só se prendendo nesse daqui, eles são um sistema que é uma história, mas entender o que tem por trás dele, né? O que é puxar uma energia, quando ele diz puxar uma energia, né? O que é fazer uma assunção de forma a Deus? Tudo isso é muito desmistificado, a gente compreende o mecanismo que tem por trás disso, seja ele psicológico ou até, de repente, partes que a gente não entende, mas a gente entende como fazer funcionar, né? E essa desmistificação faz tudo fazer sentido e funcionar. Então, de repente, você pode ler qualquer coisa, qualquer livro de magia, ou até coisas do mundo profano, do seu dia a dia mesmo assim, e tudo faz muito mais sentido, né? Eu não sei se ficou bem explicado, mas... Foi. E reforçando você, Nuti, também, para dar mais um embasamento, você compreender o sistema não quer dizer que você está querendo invalidar ele. Na verdade, eu vejo de uma outra forma, né? A gente Você conhece tá a eficácia. validando ele. Exato, Isso. ele tem uma eficácia, ele tem um valor, né? Então, tudo bem, não acreditamos que são espíritos, né? Não é um consenso, tem gente que acredita, mas eu não acredito. Não acredito que é um espírito, mas eu sei que o processo ele é importante e o resultado é tangível, o resultado é real, o fenômeno é real, né? Talvez a explicação, a causa não, mas o fenômeno ele é real. Então, peraí, você é mais um magista que é ateu? Eu sou ateu e não acredito em espíritos. Meu Deus. Pô, Olha você só. devia ter falado isso no início, pô. Poxa, é verdade, né? Não pode gravar de novo? Não, deixa no próximo. Tudo bem. Mas só pra falar, ô Nuti, o que você tá falando, cara, é o que a gente sempre bate na tecla, né? E eu tô falando isso porque a gente fala disso há anos. É você compreender as chaves de decifração daquelas coisas que você tá lendo. Que geralmente essas chaves de decifração são passadas de mestre a discípulo. Então, invocar uma energia. O que é invocar uma energia? É uma chave de decifração que você vai compreender com o seu mestre. Exatamente. E depende do sistema que você tá. Por exemplo, eu chamei um Daimon e vi o Daimon, né? Como que você viu o Daimon? O que é ver um Daimon? Onde você vê? Você vê com o olho? Você vê com... Como? Né? Isso uma é um chave. gancho. Isso é um gancho nisso, porque assim, você falou sobre, eu vi um Daimon, mas o que é ver um Daimon?
Ainda que a gente chame o mesmo Daimon, eu e você vendo a mesma coisa, eu vou ver de uma forma e você vai ver de outra. E se A gente não vai relacionar com ver elas sobre... de forma diferente. Exato. É isso que eu sempre falo, inclusive, eu dou cursos e tal, principalmente de Goetia, que é a minha área. Eu falo para as pessoas, não se prendam por experiências de outras pessoas. Vai e tenha a sua própria experiência, porque é muito diferente. Eu já tive experiências com daimons, e sim, eu vejo os daimons, não acredito em espíritos, mas sim, invoco, evoco, dependendo da situação, o que eu preciso e vejo. Mas a minha experiência, o jeito que eu vejo e que eu relato, pode ser totalmente diferente de outras pessoas. E Sempre. você, dona Aline, como é que é pra você? Cara, pra mim, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio com um cagaço, porque eu falei assim, eu venho da Umbanda e Candomblé, né? Aí eu falei, puta, vai ser só aquela parada chata de incorporação. Só que não. Eu vi que ali no desenvolvimento, ele foi um processo contínuo, né, de crescimento, evolução da consciência humana, né? A gente passou pela parte de autoconhecimento, de transcendência, né? O Nino ajudou ali, pelo menos isso para mim, minha percepção, né? Nesse desenvolvimento espiritual, a explorar a essência interior, explorar vários outros tipos de crenças e valores, e até porque ali a gente busca transcender. Nossa, gente, Transcender. isso, o materialismo é conectar com algo maior, né? Então, ali a gente teve várias dimensões, né, de desenvolvimento. Teve o mental, foi compreender as questões filosóficas, éticas, mentais, emocional, que a gente conseguiu, pelo menos para mim, né, aprender a lidar melhor com emoções, ter mais empatia, né? E principalmente uma coisa que melhorou bastante foi a questão social, né? A questão de relações interpessoais, conexão com outros e essa busca, né, pelas experiências místicas e espirituais que a gente tem, né? Independente do que da crença que a pessoa vá atrás ou não, né? Acredite ou não. Enfim, é isso. E isso daí, Aline, é um negócio que eu falei no podcast passado, mas acho que eu não deixei muito claro, depois eu tava ouvindo, que é um negócio que a gente tem no nosso templo, que faz o nosso templo funcionar e que eu não esperava que acontecesse. Que é exatamente o tipo de relação social que a gente construiu lá, né? Porque assim, Trace e eu, com as coisas que a gente faz online, a gente tem tentado trazer por muito tempo a construção de uma comunidade. E no templo a gente não tinha essa vontade. Mas aconteceu. E agora o templo virou uma puta família que tá unindo um monte de gente, né? Tipo, ó, esse pessoal tá aqui todo mundo disposto a fazer um podcast na segunda-feira, são 9h30 da noite agora que a gente tá gravando, pra fazer esse tipo de coisa acontecer. E mais do que isso, né? Às vezes a gente termina trabalho lá, é muito comum a gente terminar um trabalho de sábado, por exemplo. Sábado a gente tem 2 turmas de desenvolvimento funcionando agora, e mais um note, né? A nossa ordem do templo. Às vezes termina o note, 8 da noite, alguém me levanta a mão lá. Vamos fazer uma experiência com Daimon? Aí todo mundo corre pra fazer os bagulhos. Ah, vamos, beleza, vamos acontecer. O dos trevosos, né? Vamos fazer uma experiência com Tabauija. Vai todo mundo correr pra fazer o negócio. E aí a gente transcende de verdade, porque a gente fica lá e pá, e dorme, não sei o quê. Aí eu e o Rafa dá PT, né? Tipo, fica nós dois doidão lá pro outro dia acontecer, né? Mas isso é uma... Fala. Desculpa eu te cortar. Não, é só pegar um gancho, falar que isso é o mais legal, né? Porque a gente tem a questão prática, né? E essas interações, porque assim, aí do nada surge algo pra gente fazer, algo que a gente não tava preparado, não tava, sabe, acostumado, não dá nem pra dizer que é algo que se montou ali na hora, tipo, a farsa acontecendo. E para pegar Que esse algo- gancho do que você tá falando, assim, desculpa se eu interrompi, mas para pegar o gancho do que você tá falando, magia, é muito difícil você achar pessoas próximas de você que estão curtindo essa vibe, esse rolê, assim, né? Tipo, de magia, tentando aprender, tentando compreender as coisas. Então ela é muito solitário. Eu, por exemplo, eu me sentia muito solitário, praticando, treinando sozinho. Coitado. E gente, as emoções divertidamente, né? A tristeza. E existir um local onde você pode ir e que tem pessoas que se interessam pelo mesmo assunto que você, e não só isso, a interação que você tem entre elas, e ver que você não tá fazendo merda, né? É muito bom, porque assim,
Você pode estar fazendo, mas a gente acerta. Você vai ser direcionado. Mas aí o pessoal ajuda, exatamente. Não tem julgamento, é diferente. É que você aquela não chegou em cargo de liderança ainda, cara. Quando você for considerado o mais velho, você vai ver que a gente dá uns esporros de vez em quando. Puxa pro quartinho lá, tá ligado? E fala, ô, Pega a palmatória e é isso aí. calma, vamos com calma. Mas só puxando esse gancho, sábado foi isso. Sábado a gente fez as turmas de desenvolvimento tudo, e nós ficamos até 11 e pouco da noite conversando e trocando experiência e fazendo relatos, foi muito legal. Que esse é o mais legal, ainda mais porque assim, eu sou uma criatura com poucas dúvidas, né? Então, ter um grupo que tira essas dúvidas é muito bom. Mas, cara, aí é que tá a grande coisa. Magia é conhecimento. Se a pessoa não tem dúvida, ela não tá apta a aprender magia, tá ligado? Se a pessoa não tem dúvida, ela tem certezas, aí vai pra religião. Porque aí qualquer fenômeno que aconteça, qualquer coisa nova que aconteça na sua vida, você já vai ter uma explicação oriunda de um dirigente qualquer. Agora, na magia, obrigatoriamente, você tem que colocar em dúvida. Vocês veem, no desenvolvimento mesmo, eu sempre falo, ou pro Ricardo tá comigo, que o Ricardo é mestre em psicologia, então nas partes de psicologia ele pode me corrigir se eu falar besteira. Nessa turma nova, na turma da Bruna, tem um cara que é físico, então ele pode também me falar, né, de alguma coisa que eu tô falando errado. Então, eu mesmo, como mestre, nesse caso, do desenvolvimento, eu me coloco em dúvida. E eu pergunto para eles várias vezes, e aí, eu tô falando besteira, o que você acha? E eu faço isso na aula. Porque, tipo, as pessoas têm que ter essa prerrogativa de falar, porra, Nino, você tá falando aí de tal tese da psicologia, mas você compreendeu essa tese errada. A tese tá aqui. E aí eu, claro, vou ouvir o que ele tá falando, procurar um estudo que ele me deu pra eu ver se eu realmente tô falando errado, né? Porque também não vou acreditar em qualquer pessoa, assim como espero que vocês não acreditem em qualquer pessoa. E no fim das contas, e você, dona Prace? Só faltou a senhora falar. Das mais velhas. O templo tá sendo essa coisa do desenvolvimento, é uma coisa muito doida para mim, porque eu venho zero disso de incorporação, nunca tinha vivido isso. Eu comecei a viver depois que eu comecei a descobrir essa espiritualidade, comecei a buscar, eu fui muito tempo da igreja evangélica, e eu, quando a gente começou a trazer essa coisa de desenvolvimento, de assunção arquetípica, eu comecei também a entrar em contato com essas coisas que eu não tinha ideia, porque quando você começa a buscar espiritualidade, inevitavelmente, pelo menos, não sei, bom, não posso falar por todo mundo, mas você acaba caindo na Umbanda, que eu acho que é o mais popular disso, ou no próprio espiritismo, e eu busquei muito isso, e aí, na época, quando eu comecei a descobrir, eu falei, então eu tenho uma cigana, e o meu livro mesmo, que é autobiográfico, ele fala muito sobre essa tal cigana, e aí eu comecei a puxar isso, e, entre aspas, incorporar isso com o tempo, e eu tinha zero contato com a Umbanda, e ainda assim, no templo, quando acontecem esses exercícios, que eu até citei no início, de vamos puxar X energia, e que quem é da Umbanda já associa com alguma coisa, para mim vem completamente diferente, o que é mais uma coisa de tipo, não, a gente não é uma religião, não está puxando um espírito, a gente está falando ali sobre, de novo, entre aspas, energia, e puxando essas energias, entre aspas, é muito ruim falar sobre isso, porque a gente tenta colocar os pés no chão na maioria das vezes, e sobre o que a gente não sabe explicar, a gente ainda fala, olha, isso aqui eu não faço ideia. Já tem explicação? Não, ainda não tem explicação. Não sei como é que funciona. E aí a gente não procura uma explicação da nossa cabeça. E isso é muito importante. Então, essas energias que eu costumava incorporar e que hoje em dia eu faço muito menos, porque, enfim, se eu precisar eu faço, mas não é uma coisa corriqueira, assim. Mas hoje em dia eu consigo entender mais como lidar com elas. Estando no desenvolvimento, estando presenciando tudo isso, que nunca foi a minha vida, nunca foi o meu dia a dia, né, de incorporação e tudo mais. Então, para mim, que venho de outro lugar, é completamente diferente que eu vejo, por exemplo, a Bruna, a galera mesmo, né, que tem esse contato com Umbanda, e a gente fala muito de Umbanda, você que está ouvindo aí, que está vendo a gente,
a gente fala de Umbanda bastante porque a galera associa muito. Não tem muito como fugir disso. A gente bate na tecla, não é sobre espíritos, não é Umbanda, mas a galera associa. Então, a gente acaba focando nisso para mostrar que é diferente. Então, é muito normal vocês ouvirem a gente fazendo essa separação do que é Umbanda, que não é a gente, o que é incorporação de espíritos, que não é a gente, e essa coisa toda que a gente faz no templo, que também não é novidade nenhuma, é uma coisa que a magia vem trazendo para a gente, a magia moderna, e a gente pega isso, bebe de várias fontes para fazer o que a gente faz no templo. Não, então, eu queria falar que lá no templo, o bacana também é que a gente não precisa ter medo de mudar, evoluir, se aquele paradigma, se tem algo que não está funcionando, a gente pode ajustar, pode descartar, e a gente pode também explorar vários outros, né, paradigmas, tradições mágicas, enfim, o que for, né? Aí a gente pode até entender qual que é a sua crença ou não, se crê em algo ou não, mas na maioria dos casos nem é, olha que coisa, peraí, rapidão, amor. Nem é obrigatório nada que a gente faz é obrigatório. Já chegou pessoas que têm esse problema. Não, peraí, eu não entendo, eu incorporei a vida inteira, então não faz sentido para mim essa coisa de assunção arquetípica. E tudo bem, a pessoa está no templo e ela não se utiliza desta ferramenta. A gente tem inúmeras ferramentas que a gente aprende, que a gente usa no templo, essa é só uma delas. E se a pessoa não se sente confortável com isso, ela não precisa usar. Eu mesma não uso a incorporação quando eu estou atendendo. A incorporação, de novo, entre aspas, né? Essa dissociação. O que eu ia falar é o seguinte, que é que a maioria de vocês não sabe disso, né? Porque, assim, a gente tem a iniciativa do NOT lá no templo, tá? A iniciativa do NOT, para vocês terem uma ideia, foi uma coisa que os magistas mais novos trouxeram pra gente, que a gente acabou incorporando no trabalho, no total do templo, né? Só que esse negócio ainda tá em beta teste pra gente, né? Porque a gente tá testando pra ver se dá certo. A NOT, ela é uma espécie de ordem do templo, né? Que a gente eu tô trazendo uma forma de ensinamento lá a partir das ordens que eu vim. Então o que acontece? Os mais novos lá, no caso foi o Zé que começou, depois o Ricardo, começaram a pedir mais estudo. Porque para entrar no templo, começar a trabalhar e aprender, a gente até então dava uma ferramenta só, que é a Assunção Arquetípica, e aí eles começaram a querer mais. Então a gente começou o NOT, e no primeiro ano do NOT, as pessoas todas são incentivadas a conhecerem sistemas diferentes de magia. Então a gente já fez lá pelo NOT rito de Goetia Salomônica, que foi o Rafa que liderou, rito de Goetia Satânica, Satânica? Luciferiana. Luciferiana, que foi o Mago das Sombras que lançou. A gente vai ter um rito agora de magia do caos, segundo Philheim, do Pseudonomicon, que vai trazer o Tulo, essas coisas todas. Vamos ter de bruxaria natural, vamos ter um monte de coisa. Tem gente que a gente incentiva as pessoas a irem para Umbanda, as pessoas a visitarem terreiro de Quimbanda, as pessoas visitarem outras coisas para elas compreenderem tudo isso, para depois elas conseguirem comparar de novo o que está lá embaixo, né? Então essas pessoas são convidadas a irem para vários lugares. Eu, como sou grão-mestre de várias ordens, tenho braços aqui e ali, então eu consigo indicar lugares para as pessoas, e a gente traz esse tipo de conhecimento. Mas o nosso templo não é só isso também, né? Isso é um pequeno pedaço do nosso templo, porque o nosso templo também tem o atendimento em si, que não é o nosso foco principal, mas o atendimento ele nasce da nossa necessidade de colocar os magistas em teste. Então, de uma forma muito carinhosa, as pessoas que vão lá são nossas cobaias. Né? Uma forma muito carinhosa, né? Por que são cobaias? Porque a gente pega, por exemplo, o Nuti, a Aline que está aqui, que já são... a Aline principal já terminou o desenvolvimento, o Nuti está terminando. Então, nesse final, a gente fala, Aline, olha só, terminamos o desenvolvimento, você quer atender para colocar em prática o que você aprendeu? Aí a Aline é convidada, se ela quiser, ela entra e começa a fazer a nossa primeira linha de atendimento, que é o estágio, que é só um alinhamento energético, uma conversa bem pequenininha, porque assim, se ela fizer alguma coisa que dá errado, os magistas mais experientes conseguem não só corrigir o problema em si, mas também dar os indicativos para a Aline melhorar no próximo trabalho, né? Porque magia pra gente não é achismo. Eu sei que muita gente está acostumado com esse tipo de processo. Ah, vou fazer Goethe, então beleza. Você vai fazer ritual para Bune, você tem que fazer ritual para Bune até o seu pedido ser atendido.
Não, pra gente é assim, a magia vai acontecer, você tem um prazo para isso acontecer, se não acontecer nesse prazo, deu errado. Então a gente vai ter que sentar, ver o que funcionou, e geralmente a gente não volta a atender essa pessoa, porque já deu errado, né? A gente vai atender outras pessoas. A gente deixa isso muito claro. Então, a gente faz lá, que nem os ritos coletivos, né? Os ritos coletivos a gente faz presencial e online, o rito é feito na quarta, depois do trabalho, a gente tem uma semana ali para o bagulho começar a funcionar. Se a pessoa não viu nenhum tipo de resultado, ela pode chegar pra gente contar, a gente espera isso, inclusive, mas a gente sabe que o bagulho não funcionou, né? E a gente tem que remodelar o rito, ver onde a gente errou, essas coisas todas, pro rito funcionar nas próximas vezes, né? Eu posso completar assim, e funciona, né? Porque eu já levei pessoas lá, levei um amigo meu semana passada, essa semana já por influência desse amigo já tem outra que quer ir junto comigo, meu pai quer ir, e não fui eu, nem foi eu que falei, eu falei pra uma pessoa só, e essa pessoa foi falando pras outras, porque funciona, ela vai uma vez, funciona, e Você vai competir com a Bruna de bater meta? não consigo, não vou comprometer a competir com a Bruna, porque a Bruna leva 32 mil pessoas diferentes toda quarta-feira, e é isso daí. Mas, aos poucos as pessoas vão chegando, né? É um boca a boca que vai acontecendo. Meu pai nem conhece a gente da internet, o Nino, a Prace, que já estavam há mais tempo, e já gostou. Porque o meu colega que foi, fez alinhamento energético lá com o Dedes e desentupiu o rosto dele inteiro. Ele tem. Eu esqueci o nome. Sinusite, rinite. Sinusite. Isso. E soltou todo o rosto dele. Ele falou, cara, funciona muito, né? Então ele já comentou com meu pai, comentou com outro amigo, eles querem ir. E a gente tem essa brincadeira, porque a Bruna, quando ela chegou, ela ficou tão. A Bruna é empolgada, ela é um ser empolgado, né? E ela ficou, não, porque eu já levei a palavra do templo para não sei quantas pessoas. E ela começa a trazer, a gente brinca que você já bateu a meta do mês, Bruna. Mas é isso, porque a gente tá, principalmente quem está chegando agora, começa a ver essa coisa diferente de tudo que estava acostumado, e é inevitável a gente conversar, a gente solta uma coisinha ali, e você fala, nossa, não, tem mais gente querendo ir. E aí a gente tem essa brincadeira da meta com a Bruna. Mas a gente não pede, gente, pelo amor de Deus, a gente não é, traga um irmãozinho. Não, gente. Não é sistema de pirâmide, não é Inodê, não. E o mais Nem uma legal, seita, não somos uma seita. depende, cara, sabe o que é? Dependendo da ótica que você olha a coisa, nós somos considerados uma seita. Talvez Dependendo da somos ótica. uma seita. Talvez, mas é que assim, não necessariamente por ser uma seita é uma coisa ruim. A maçonaria é considerada uma seita também. A maçonaria é super legal, tá ligado? Aquelas que assim, a gente faz um bolinho pra todo mundo comer e depois todo mundo morre, sabe? Não. Tem várias coisas que a gente não faz. Por exemplo, a gente não tem um líder, né? Geralmente uma seita ela tem um guru, né? Que é um líder que vai. A gente tem vários, né? A gente tem, inclusive, acabei de falar, o Dedes voltou de Minas porque ele estava lá liderando o templo de lá até o pessoal tá bem para eles liderarem sozinhos, né? Aqui em São Paulo eu lidero alguns trabalhos, mas o templo é nosso, né? O Rafa toma várias decisões por nós, a Maricota, o Dedes, a Paula, enfim, né? Acabei de falar que o Zé com o Ricardo trouxeram coisas que a gente mudou, enfim. Então, e a gente também não é uma dissidência de uma religião, que também caracteriza geralmente uma seita, uma dissidência do cristianismo, uma dissidência do Mormon, né? Mas assim, ser ruim por ter um nome também não é muito lá essas coisas, né? A gente tem que levar as coisas em conta. Mas o que eu queria falar é o seguinte, esse negócio que estão falando aqui é muito legal e foi o primeiro problema que nosso tempo teve. Porque o que acontece? Por exemplo, né, o Nut falou, levei um amigo, o amigo gostou, ele falou com meu pai gostou, falou não sei o quê. Só que aí as pessoas iam lá para fazer atendimento, gostavam e queriam ficar. Então elas começaram a querer entrar pro trabalho, querer aprender com a gente, querer fazer as coisas junto. Foi daí que saiu o desenvolvimento, né? Porque assim, a nossa filosofia do templo não é você esconder as coisas porque eu quero que as pessoas fiquem debaixo do nosso templo e todo mundo seja obrigado a ir porque o seu anjo da guarda tá preso, porque a sua quartinha tá escondida, porque não sei o que lá. Não, a gente abre as pernas mesmo, conta tudo, a gente fala por que tem aqueles riscos no chão, quais são. E a gente às vezes é até cara de pau, né? De falar, tem um unicórnio no altar. Por quê? Porque eu quero. Não tem nenhum objetivo em particular com o unicórnio no altar. O objetivo único e exclusivo do unicórnio no altar é agradar a minha esposa, que gosta de unicórnio. Então a gente vai para esse nível. E aí as pessoas começaram a entrar, logo a gente tinha mais gente dentro do que fora para atender. Aí a gente começou a ter um problema e eu comecei a cogitar. Falei assim, vamos fechar o atendimento, ficar só com gente de dentro? Aí a gente começa a remodelar como o templo vai funcionar. Só que na hora que eu sugeri isso, o templo explodiu e começou a vir um monte de gente.
Aí agora a gente tem um monte de gente de dentro, um monte de gente de fora e tá todo mundo indo, né? E as pessoas Ou falando pode mal, ser, né? acontece. Ou Amor, pode ser que pessoas como eu que só, ou com pessoas como eu que cheguei lá no primeiro dia e falei, vou ficar, me aceitem. E agora, uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? E eu acho que eu posso puxar esse assunto, porque tem diretamente a ver com o que eu faço mais ativamente lá no templo, que é a parte musical. Hoje em dia, hoje eu respondi um comentário no Instagram perguntando, mas por que vocês usam essa música? Eu não tinha o que responder além de porque a gente quer. Porque Mas eu quiser. nasceu do quê? A gente usa muito música como gatilho, e não só músicas ritualísticas. Tem também músicas, entre aspas, do mundo. Muita gente questiona, porque eu adoro uma música do Teatro Mágico e canto sempre essa música lá, entre outras músicas. As músicas, elas têm a ver com o momento. Então, o que precisa no momento? Precisa de uma coisa mais forte? Precisa de uma coisa... Ou então é uma música só de fundo, que a galera está conversando. A gente usa muito a música, porque o pessoal fica conversando, atendendo, e para eles não ouvirem uma conversa do outro, ficar o silêncio, a gente deixa uma música de fundo, às vezes música ao vivo. E eu, como compositora, cantora, comecei a compor músicas para o templo. Muitas vezes... até a pedido do Nino, poxa, a gente precisava de uma música para o banimento, a gente precisava de uma música para abertura, precisa de uma música para iniciação. E aí eu vou compondo, eu e outros compositores do templo, a gente vai compondo, tanto que estamos no Spotify, você pode encontrar lá por Nosso Templo, tem os links nas nossas redes, eu acho que o Nosso Templo não está indexado o suficiente para você digitar só Nosso Templo e encontrar direto o nosso perfil, mas tem os links nas nossas redes, e você pode ouvir essas músicas. Mas, basicamente, a música tem um único motivo principal, porque a gente quer. Só isso. As pessoas esperam uma explicação, né, mágica, mística, ancestral. E vamos combinar que é legalzinha? É música que dá pra gente cantar o dia inteiro? Mas sabe o que acontece, gente? É que assim, ó, às vezes a gente precisa entender as coisas além da clara composição, sabe? Então, por exemplo, não é porque uma música, a gente não necessariamente tem que falar assim, fazer uma música, olha, vamos todo mundo fazer uma dissociação para puxar um arquétipo muito legalzão. Não precisa fazer isso. Não precisa estar na letra. Muito bom. Mas eu quero agora. Agora Mas eu quero. podia Quarta-feira eu surgir, quero. Grace, por favor. Vamos começar a fazer o nosso repente, né? Eu tava cantando Leandro e Leonardo hoje, velho. A nossa batalha de rap. Mas assim, o que eu quero falar pra vocês a música, ela não necessariamente ativa... A música, ela é uma forte ativadora de gatilhos mentais na gente, tá? Tanto que você vê, quando a pessoa vai pra um show, dependendo do show, do tipo de música que tá sendo ouvido, ela manifesta um comportamento. Então você vai pra um punk da vida, você vai ficar batendo cabeça, porque a música te traz isso, essa coisa meio violenta. Se você vai para um sertanejo universitário, você vai chorar suas dores de corno. Se você vai para um forró, você vai ter... Porque a música, a musicalidade, a sonoridade dos instrumentos, mais o cantor, causa na gente certas situações, beleza? Então, a gente pode dar um exemplo de... Se ouvir as primeiras músicas da Adele, você vai ficar deprimido, independentemente se você sabe o que ela tá falando ou não. Sacou? Então, a gente faz uso das músicas desta forma, para causar nas pessoas certos gatilhos em determinados momentos que tem a ver com o rito. Sacou? E mais uma vez, o que a gente faz com as músicas também é respeitar a individualidade de cada um. Então, às vezes acontece de uma pessoa da Umbanda, por exemplo, lá, a gente vê que ela tá fazendo a dissociação com o pessoal aqui, e a gente para a música tocadinha e vai para o atabaque, né? Eu fui líder de terreiro por quase 10 anos, eu fiquei na Umbanda quase 20, então, eu tocava atabaque, então eu manjo um pouquinho desses macetes. Então eu pego o atabaque e toco, né? Mas tem pessoas, por exemplo, que têm facilidade de realizar esse processo com umas músicas mais nórdicas, celtas, né? Porque o arquétipo dele tem mais a ver com isso. Então a gente às vezes para e põe uma música celta, né? Então a musicalidade a gente entende como um gatilho essencial ao rito. A música causa coisas.
E ela vai causar coisas que a gente está querendo que sejam causadas naquele momento. Assim como na iniciação. A iniciação, quando a gente põe a pessoa deitada lá, geralmente eu ponho uma música para encher o saco. Porque a iniciação ela é um processo de morte. Né? Então é uma música chata pra caraca. E eu vou colocar a música que você mais odeia para te encher o saco, para ser aquele momento limite. Você vai ficar ouvindo essa música por 4, 5 horas e vai ser o momento limite onde você vai estar tão com a mente estressada que você vai entender o processo de morte dado pela iniciação para você depois renascer. E aí a gente faz uma coisa mais alegre, feliz e tarará. Né? Então a música pra gente ela tem a ver com o rito, mas a gente não acha que a música é mágica no sentido de falar vamos baianada pisar no catimbó, amarrar os inimigos da pontinha do cipó, e você vê um monte de gente dando nó na saia, tá ligado? Não é bem por aí que a gente vai, né? Olha, sinto falta disso. Sai com a saia toda amarrada. É gostoso. Mas assim, eu não entendo por que as pessoas vêm batendo umas coisas muito idiotas, porque assim, tudo que você for pensar de rito, ele tem uma musicalidade. Na Umbanda você tem ponto lá, os pontos cantados, você tem nas consagrações de rapel, de ayahuasca, você tem os rezos, na própria igreja católica você tem os hinos, na evangélica também, então por que o povo enche o nosso saco? Eu nunca vi ninguém entrando em nenhum Instagram desse povo perguntando por que tem música aí. Como assim? Por que você canta Osana nas alturas na igreja? Sabe? Não, mas sabe o que essa é? piada eu vou fazer aqui. Você fica Vai quieto, entrar na Rafael. Osana de novo. Não, mas sabe o que acontece, gente? É que assim, o pessoal começou a ficar incomodado da gente ter atabaque, porque eles estavam imaginando que a gente usava o atabaque para fazer uma gira. E aí você estaria, de alguma forma, profanando a sacralidade do rito deles. O que eu super entenderia. Só que não é isso que a gente está fazendo, entende? E aí a gente tem um fenômeno hoje muito, muito claro na humanidade, a gente está estudando isso na sociologia, né, que é o fenômeno da pós-verdade, onde a pessoa ela não se importa com a veracidade da informação. Então, tipo, a pessoa não chega lá e pergunta, mas por que você tem um atabaque? Você está fazendo isso? A pessoa conclui e age a partir dessa conclusão dela, que muitas vezes tem nada a ver com a história, né? Sim. E, de novo, eu dirigi terreiro por muito tempo, eu podia fazer isso, mas não é isso que a gente faz. Sim. É a mesma coisa que você criticar uma banda de rock que usa violão e um sertanejo que usa violão. Fala assim, ué, por que você tá usando violão? Você não tá tocando rock? Eu fiz até um riozinho falando, né? É que nem o Metallica, acho que foi o Sepultura, quando foi gravar o álbum Roots, que usou as músicas indígenas lá, indianistas, para fazer o álbum dele, né? Ou o Michael Jackson, quando veio aqui pro Brasil gravar com o Olodum, sacou? Ele pegou aquilo como motivo musical. É uma base da música, né? Um instrumento tocado como um instrumento tem que ser tocado. Toda a sacralidade daquilo, quem dá é o rito onde está inserido e o grupo social que está inserido, né? Sim. Então a gente usa tabaco muitas vezes como um instrumento de percussão. Ponto, né? Assim como a gente tem carrom, a gente tem o djembe, tem violão. É um instrumento que a gente usa. A gente usa tabaco por quê? Porque alguém doou, né, ou emprestou o atabaque pra gente e tá lá, e aí a gente toca. Assim como tem a escaleta que a gente toca, que é aquele pianinho que você sopra, que é a Paula que levou pra lá, a gente usa, né? Tem o tambor lacota, que a Paula fez uma oficina de lacota, e a gente usa o tambor lacota. A gente não usa com a sacralidade de um rito, a gente usa como um instrumento musical, né? Que mas é isso, cara. Né? Mas é essa incapacidade da pessoa ver o macro, o cenário macro da coisa, sabe? Macro, preso no micro, né? Porque falou assim, uso só serve para aquilo, só para o meu fim, cara. Sabe? Só puxando um adendo aqui. O meu pai tá com um processo de decepção muito grande comigo, né? Ele descobriu que eu não acredito num Deus único, que eu acredito em divindades. Então, para ele, tá, assim, um processo de morte muito forte. E aí, ele chegou em casa outro dia e eu tava escutando ponto de Yansan, porque eu gosto. Muito e bom. Aí, ele virou para mim e falou assim, mas você não pode ouvir ponto de Yansan. Falei, nossa, por quê? A Yansan tá brava comigo? Aí ele falou, não, porque você não acredita mais. Eu falei, mas é que é só uma música, né? Tipo, eu tô incorporando a Yansan aqui. Poderia incorporar a Yansan, não poderia, mas nem é isso. É só porque eu gosto da batida, eu gosto da tabaque. E falando nisso, eu mesma, vindo da igreja evangélica, eu adoro louvor.
E eu tenho, inclusive tá na pasta, que os músicos ainda não tiraram, mas tem vários louvores para serem tocados lá. Tem algumas músicas de rezo que trazem essa coisa mais católica, inclusive. Tem uma das músicas que até virou piada, a cena, né, do que aconteceu lá, da gente super cantando, o Nino super empolgado, e a música mete um ó Pai Nosso que estás no céu, e o Nino tipo, poxa, brochei. Não, calma, essa foi a melhor. Essa daí acho que foi o tipo, tinha que ter uma câmera lá para filmar. Cara, Nuti, vocês não imaginam, cara, tipo, o Rito comendo solto, tá ligado? Aí, mano, e tava um clima super gostoso. Aí eu falei, mano, eu vou dissociar agora. É minha vez, tá ligado? Tava quase. Aí eu fui pro meio. Fui pro meio do templo, embaixo da luz de tote. Todo mundo abriu pra ver, tá ligado? Porque, tipo, eu nunca faço isso, né? Todo mundo abriu. Aí eu fechei o olho. A Paula, ó Pai Nosso que estás no céu. Ah, mano, mas sempre assim. Aí, já era a dissociação. Fechou o olho, ele olhou assim pro lado. Aí a Paula, o que foi? O que eu fiz? E eu adoro, é bem isso, porque eu amo, cara, você pega louvor, é música, eu canto de olho fechado, eu canto sentindo, acredito em Deus, não, mas música é música, e música boa, eu gosto da música, gosto da melodia, e vou continuar cantando, tanto no rito quanto em casa, às vezes o Nino me pega aqui, eu tô ouvindo altos louvor aqui, e tá tudo certo, sabe, é música. Imagina que vizinhos, né, perguntando qual que é a parada desses caras, né? Tipo, o cara é mó trevosão, mago, e ela, quando ele sai, ela escuta louvor, tipo... Então, mas... E aí, quem fala primeiro? Eu ou você? Não, vai. Mas você citou louvor é um grande exemplo disso que a gente estava comentando sobre gatilhos, né? Porque a maior parte deles já são músicas para gatilhos, então assim, quando a pessoa sente... eu, como vim da igreja, eu conheço pessoas que não conseguiam sentir o Espírito Santo se não tocasse um louvor específico, entende? Então, que aí você faz a mesma associação com algumas pessoas da Umbanda. Toca o ponto, a pessoa sente o que ela precisa. Né? No Candomblé tem, né? Você tem determinados tipos de toque para determinados orixás, né? Isso. Sim. Sei lá, o quebra-prato... Tem um monte. Eu não lembro mais, cara. Eu já saí desse mundo. É Ijexá, não é? Tem Ijexá. Ijexá, tem... Barra Vento. Tem o samba de caboclo, samba de cabula. Enfim, tem uma pá. E tem da Umbanda também. A maioria dos que eu citei é da Umbanda. Mas, falando, só um adendo aqui, vai pro ar, mas, Nuti, não tá na hora da gente fazer, vamos pegar sexta-feira e fazer um depoimento seu, um testemunho do ex-pastor? Vamos, por favor, ex-pastor, vamos por favor. Trocar. Eu acho com certeza. Eu passei o sábado inteiro falando isso pro Nuti. Eu falei, Nuti, tem muitos segredinhos pra contar. Desse react. Vai ter que contar. Aliás, o eu dia não sei que se as pessoas sabem, né? Eu não falei aqui na live, mas eu não só frequentei a igreja, como eu fui pastor, tá? Então... Pastor! Ele é pastor! Exato. Temos Deus e um pastor. Olha... Tá agora que ele conheceu Deus, ele não acredita mais. Saiu da igreja, Deus ficou de olho. Ele falou assim: você vai sair, eu vou atrás de você. Eu precisei sair da igreja pro nosso templo para encontrar com Deus. Para encontrar Deus. Mas, ó, eu te entendo um pouco porque eu fiz teologia, cara. Eu tenho diploma do MEC. Olha aí, teologia. Tá vendo? Mas foi só para confrontar uma pessoa, tá? Não foi porque eu acredito em Deus. Você estudou 3 anos para confrontar uma pessoa? 4, sim. 4. Então, teologia do 4. Dedicação maravilhosa, velho. Como essa... porque a pessoa não tem argumento e a gente vai no Mas isso é maravilhoso, porque você vai na Bíblia para pastor falando besteira, você fica assim, não, tá aqui na Bíblia. Aqui, ó. Porque a Bíblia tá escrito tudo, tem tudo escrito. Se você quiser achar argumento, você acha para qualquer coisa lá. Então, você só precisa saber onde é que ele tá. Falando em argumento... É complicado. Falando em argumento para qualquer coisa, né? A gente também tem um negócio de qualquer coisa lá no templo, que é a gente chama pessoas para falar sobre qualquer assunto. Né? Ligados geralmente à magia, claro, que são os nossos workshops e eventos que a gente costuma fazer dentro do nosso templo, exatamente por quê? Porque a gente não tem uma figura de liderança que tenta dizer que sabe tudo sobre todas as coisas. A gente respeita a diversidade de pontos de vista e mais do que isso, né? A gente tenta dar para as pessoas conhecimento e informação sobre aqueles pontos de vista também, para que ela possa escolher sozinha o seu cabedal de crença ser montado, a sua narrativa construída aí. Então, invariavelmente, a gente tá, na verdade, eu tô completamente maluco com essas coisas, porque a Maricota consegue marcar o workshop na velocidade da luz,
tá ligado? Enfim, eu não sei a agenda, mas se vocês quiserem saber a agenda completa, aqui embaixo, ó, no rodapé do vídeo, tem o nosso Instagram, que é Nosso Templo SP, para quem tá em São Paulo, ou Nosso Templo BH, para quem está em Belo Horizonte. E além disso, a gente tem o nosso site, que é nossotemplo.com.br, onde tem tudo que a gente faz e tem um calendário constante em movimento lá. Além disso, no nossotemplo.com.br, você consegue assinar os nossos boletins. A gente tem o boletim dividido em estados, então a gente tem lá o de BH, o de São Paulo e o de Brasília, e tem um boletim geral que a gente manda toda segunda-feira com informações sobre magia em geral, né? Eu já postei um negócio, inclusive, sobre demônios, sobre satanismo. A Bruna aqui fez um artigo super legal sobre intolerância religiosa, inclusive com ateus, tá? Porque não é porque a gente não acredita em Deus que a gente não sofre intolerância religiosa, tá, gente? Devia ser muito óbvio isso. Eu nunca falei porque eu achei que era claro, mas pelo jeito não é. Enfim, se vocês quiserem se inscrever para vocês saberem as últimas novidades, saber para onde a gente vai estar, o que a gente vai fazer, nossotemplo.com.br, tá? Ou na rede social, no Instagram, Nosso Tempo SP e Nosso Tempo BH. Você sabe algum que a gente está marcado, bebê? Eu não lembro mais. Temos agora o próximo, acho que é o workshop do Digo, que é de satanismo. Ele é do satanismo paracientífico. Temos alguns eventos marcados aí. Tem Taboíja em BH, agora na sexta-feira, não sei quando você está vendo isso, mas dia 13 de julho a gente tem Taboíja em BH e dia 27 de julho a gente tem Taboíja aqui em São Paulo. Só para lembrar para vocês que Taboíja a gente não leva como brincadeira, é um experimento, uma experimentação que a gente faz, tá? E como tudo que a gente faz no templo, a gente faz a experimentação, deixa todo mundo participar, e depois a gente explica o que está acontecendo ali, porque a gente já tem claras evidências da realidade dos fatos, tá? Então, e a gente também tem o workshop de luciferianismo, que vai ser do Mago das Sombras, que está marcado também, eu só não sei quando que é. Não é Runas? Acho que é dia 10. Runas. É de Runas. Acho que é dia 10. Na verdade, é magia rúnica. Eu estou esperando ele me mandar até hoje a descrição para a gente divulgar. Então, a gente promove esse tipo de evento, né? Workshops, experimentos, essas coisas todas, exatamente porque a gente não quer ser o dono da verdade. Então, por exemplo, a gente teve um workshop muito legal lá no templo que foi do Alexandre Comino, que é um dos líderes, né? Um dos propagadores da Umbanda Sagrada, mas ele veio falar sobre espiritualidade visceral, que ele chama, que é uma espiritualidade independentemente de religião, né? Embora ele seja um dos nomes da Umbanda Sagrada, ele trouxe isso pra gente. A gente trouxe Edu Parmigiani, que veio falar do caminho das benzedeiras. A gente trouxe quem mais? O Cedric. O Cedric veio fazer o sabás com a gente. O Cedric é bruxo, né? Ele veio fazer o sabás da bruxaria com a gente. A gente tem algumas outras pessoas. Teve o Gogo falando de hipnose, teve a Tânia Gori. Hipnose e espiritualidade. Vocês ficam me perguntando aí se incorporação é a mesma coisa que espiritualidade? Então, nesse workshop do Gogo, ele não só traz, como ele faz acontecer algumas coisas para vocês. Tânia Gori, da ABB, Associação Brasileira de Bruxaria. E o Gogo tá marcado, inclusive, para voltar. Tá marcado. Tá marcado? Tá marcado já. Eu só não tenho a data, mas a Maricota... É que eu tô falando, a Maricota marca evento no nosso tempo na velocidade da luz, cara. A Maricota, quando se junta com a Prace, elas me deixam malucos, tá ligado? Ele vai entender isso. Hashtag fofinho. Eu vou colocar a hashtag fofinho. Também. Mas enfim, quando se junta a Prace e Dona Maricota, essas pessoas fazem as coisas lá no templo na velocidade da luz. Aí eu não dou conta de fazer aqui. Eu tô terminando de marcar, de programar um evento, já aparecem 4 para eu fazer. Essa semana aqui que teve esse rito de final de semana aqui, apareceu na minha timeline esse negócio. Foram 12 horas direto. Mas enfim, né? Então a gente tem muita coisa que a gente faz aqui, e isso também é para permitir, no nosso templo, aquilo que eu falei para vocês, né? A questão de sociabilização, confraternização e construção de grupo. Porque a gente entende que essa coisa que o pessoal falou aqui, de ter pessoas para conversar, pessoas na mesma vibe, tarará, ajuda no processo do dia a dia, independentemente se magia funciona ou não. Porque você, por exemplo, vai lá na quarta-feira no nosso templo, você senta com o Nuti para bater papo, vai falar besteira com a Bruna, né? vai zoar com a Aline, vai tirar sarro do Rafa, e aí você acaba desencanando um pouquinho, sua mente dá uma desanuviada, você enfrenta a quinta e a sexta de um jeito mais fácil. E a gente promove isso de verdade. Lá tá cada vez mais, né, amor? Tá cada vez... A Paula quase não me vê mais em casa. Tá? Não, eu acabo ficando mais no templo também. Aliás, tenho ficado muito para ver o meu marido, porque eu perdi. Já era. Mas tem uma outra coisa muito legal,
que a gente tem um WhatsApp no nosso templo, né, aqui de São Paulo. E vou De te BH falar também. que lá E E e mundo lá também. E às vezes o pessoal entra lá, esse ponto que o Nino tocou, esse é o terceiro lugar que a gente coloca aqui, um lugar para você conseguir socializar, sabe? Porque, porra, tá difícil, sempre foi difícil o mundo, mas anda mais difícil hoje, principalmente no pós-pandemia, cara. Tá estressante pra caramba, todo mundo te cobrando, um monte de coisa para fazer. A gente vive em constante burnout, entendeu? E é por isso que a gente aborda esses temas de uma forma mais leve, de uma forma mais com certo de humor, de uma alegria maior, para dar essa quebrada nesse negócio, por causa que a gente entende que é necessário. E a ciência disso, a ciência que você está fazendo isso pro bem e não pro desrespeito, cara, isso é magia, entendeu? sim. E a gente... Nós como templo hermetista, cara, a coisa que a gente leva mais a sério é a primeira lei, toda é mente, o universo é mental, se você for pelo Kaibalho. Por quê? A gente entende que cada pessoa que chega lá, chega com suas próprias crenças, chega com suas próprias vivências, chega com tudo, só que dela, entendeu? Então, às vezes, ela não está preparada para esse ambiente, fala assim, nossa, dá para ser livre assim? Fala assim, dá, porque você é único, cara, não tem ninguém igual você. Então tá tudo certo, velho. E a gente encontra pessoas de toda a tribo lá. Então, você vai encontrar a galera da Ayahuasca, por exemplo, que eu sou dessa galera. Tem de tudo. Tem os ateus, tem os umbandistas, tem os candomblecistas. Então, porque não é sobre isso o templo. Não é sobre o que você acredita. Tá? O que você acredita tá ali. Tanto que, assim, até a Bruna falou, saudade de amarrar saia. O que nada impede ela de continuar frequentando, que é o caso de várias pessoas do templo que continuam no xamanismo, que continuam na Umbanda, que continuam no Candomblé. Não é uma coisa que você vai substituir. O nosso templo é outra coisa. Ou vai lá para tem- quem quer que substitua também, né? Ou Lá pode. Sim. Tem um bandista, candomblecista, cientista, tem de tudo. Tem doido tem Isso é que mais caramba, tem. velho. Mas assim, crianças, para a gente arrematar o nosso podcast de hoje, né? A gente fala muito sobre a assunção arquetípica no atendimento, né? Que é essa questão daí da incorporação entre aspas. Mas a gente tem outras formas de atendimento lá, exatamente para a gente respeitar a crença de todo mundo. Então, se você não acredita em espíritos, em incorporação, essas coisas, que a assunção arquetípica parece muito com isso, a gente tem outras duas formas, por enquanto, vai entrar uma terceira em breve, que são oráculos e manipulação energética. Em breve entrará a psicurgia também, é que hoje o pilar da psicurgia está comigo com a Paula e a gente não consegue atender porque a gente está tomando conta do trabalho, né? Mas alguém quer falar sobre manipulação energética? Eu. Nossa, Eu queria só fazer um adendo sobre a desassociação antes de acabar da gente falar desse assunto. Manda. Eu, como vim da igreja, isso para mim era algo muito... Como é que eu posso dizer? Um pecado muito grande, assim, você deixar algo entrar no seu corpo e controlar você. Era a forma como eu via a situação, tá? Aí eu vim pro nosso templo fazer a desassociação arquetípica. Como é difícil falar isso, né? Parece que é que vocês ficam inventando. Dissociação arquetípica. Arquetípica. Não, peraí. Assunção arquetípica que você faz uma dissociação. Dissociação, exato. Fica desassociado após a assunção arquetípica. É isso. Falei você dissocia para fazer a assunção. Tá bom. Cara, é um bagulho maravilhoso. É gostoso fazer isso. As pessoas precisam experimentar fazer isso. É sério, é viciante. Tem momentos, depois que o Nino liberou, eu não vou falar que eu fiz antes dele liberar, senão ele briga comigo, tá? Talvez eu tenha feito. Mas depois que ele falou assim, faz pra treinar em casa, tudo mais. Tem momentos que eu me tranco aqui no quarto, cara, e é muito top. Assim, então, assim, no pior dos casos, venham fazer porque é top, é legal. Porque era proibido, né, Nuti? É mais gostoso, né? Exato, não, e assim, quando você descobre que cara, é a mesma coisa. Não, é maravilhoso. Na igreja. Só que cada um faz de um jeito diferente. É uma skin diferente, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro incorporar, né? Incorporar, entre aspas, bem entre aspas. Eu adoro fazer a dissociação arquetípica. E quando eu descobri que eu consigo fazer isso no meu trabalho, sim, maluco, não tem uma reunião de trabalho que eu não vá desassociar. Então, e pessoal, só para colocar um pontinho aí.
eles estão falando isso por causa que eles já passaram, no caso do Nut já passou, tá quase concluindo o desenvolvimento. A Bruna também já entendeu o negócio, por causa que ela parece topeira, tá em todo lugar Fez a ao grade longo dela. do tempo, entendeu? Mas ela já entendeu da ferramenta como funciona, mas a gente explica, tá, exatamente o que é antes, para você não ficar saindo fazendo cagada por aí, cara. Fala assim, é assim, assim. Fala assim, beleza, você entendeu? Entendi. Então, E vai. geralmente eu peço para não fazerem antes de eu liberar. Você só né? falou isso na aula, você só falou isso na aula de sábado e eu já tava fazendo. Não, eu já tô liberado já. Ele já falou na Não, minha você turma. já tá liberado. Mas e aí, oráculos e manipulação energética? Vocês querem... Deixa a Aline falar sobre manipulação energética. Tá. Eu gosto bastante dessa parte da manipulação energética, né? Que ela é uma prática, né? Que ela envolve a habilidade, não é de gerar nem de controlar diferentes tipos de energias, né? Mas sim de moldar, transformar, né? Você vai manipular, você vai transformar a energia da pessoa que você está ali, né? Fazendo a assistência, né? Então, eu acho que isso é bacana, né? E com isso você começa a direcionar os seus pensamentos, ou seja, você também emana a energia, né? A sua energia ela flui na direção dessas ideias, né? Entendeu? Por exemplo, a gente pode ter crenças fixas sobre criar bloqueios energéticos, né? Impedindo esse fluxo natural, e só com essa manipulação, o pensamento, a gente já vislumbra, já quebra essa parte, né? Aí a gente já faz até essa transformação, entendeu? Nessa manipulação. Vocês entenderam, né? Eu sou péssima para explicar. Entendendo. Não, mas deu para entender, sim, deu para entender. A manipulação energética, para quem está aqui já tem alguma coisa do mundo esotérico e tal, a gente meio que fez uma união. Não é uma união, tá? Mas para entender, sabe reiki, jorei, imposição de mãos? Então é isso. Para vocês entenderem, tá? Porque o que está funcionando ali é o que está por baixo disso. Então a gente tem uma forma de compreender todas essas formas e usar o que está por baixo. Então, se a pessoa vai lá e acredita em reiki, a gente faz reiki. Se a pessoa vai lá e acredita em jorei, a gente faz jorei. Se a pessoa vai lá e acredita em cristais, a gente faz cristais. Tá? Porque o que interessa é o resultado. E porque o mago trabalha com o paradigma do outro sempre. Sim. Uhum. Mas, enfim, o pilar maior que tem lá é o do Dedes. O Dedes é o... Dedes está entre nós. É o supremo da manipulação energética. E nós Gente, temos também... ficar na sala com o Dedes é a coisa mais maravilhosa que existe, de verdade. O mundo some. E você fica ali assim, ó. Dedes é maravilhoso. Não parece que ela ficou em preto e branco a hora que ela falou que o mundo sobe, assim? Não, ela já tá em preto Subiu e branco. mesmo, assim, né? É que eu tô do lado, tá um contraste, assim. A Tracy toda coloridona, a outra toda trevosa, aqui assim, toda preta. Fala assim, olha aqui. Flutuando no palácio negro. A Bruna, desde que começou, ela é só uma cabeça flutuante, tá ligado? Sim. Nossa, verdade, velho. Parece aqueles negócios do Ghostbuster, velho. Que já tá aparecendo. Enfim, pessoas, pra gente finalizar, o pilar do oráculo. Né? Quando a gente fala oráculo, também não é especificamente uma coisa, embora hoje em dia parece que o que mais faz sucesso lá é uma coisa só, né? A gente tenta puxar sempre, porque eu vindo também de baralho cigano e dando muita aula sobre isso, eu vejo que as pessoas tendem a achar que a gente está prevendo o futuro. Em suma, não é o que a gente faz. A gente, na verdade, o que acontece? Tudo que a gente faz lá, a gente poderia fazer sem qualquer uma das ferramentas. E é isso que a gente aprende lá, que a gente usa essa ferramenta porque isso impacta quem você está atendendo de uma certa forma. E oráculo é uma dessas coisas. Mas é importante ter em mente que a gente não prevê futuro. Se a gente pudesse prever futuro, né, já teriam vários milionários só lendo tarô ou adivinhando o número da Mega Sena. Não é isso, é sobre te dar um conselho sobre uma situação atual usando o seu conhecimento com a ferramenta do oráculo, seja ele runas, seja ele baralho cigano ou o tarô convencional mesmo. Então, não esperem previsão de futuro, esperem um conselho baseado na situação. Você vai contar, ninguém adivinha nada, isso é muito importante. A gente sempre frisa no início do trabalho, não espere que a pessoa que está na sua frente vá adivinhar o seu problema.
seja do pilar que for. A gente tem alguns que têm alguma crença específica de, tá, eu entendo, eu consigo, mas a gente não espera isso, eu vou adivinhar. Então, você conta o seu problema e, por exemplo, com o oráculo, a gente vai entender aquela situação, para quem acredita, entender as energias, o que está envolvido nessa situação e te dar um conselho a partir disso. E quando você é impactado com isso, que faz a diferença, e não necessariamente de que estou vendo um futuro, ou estou aqui, estou sentindo que uma voz está... Não, a gente nem precisaria. O negócio não é o oráculo, não é a manipulação, não é a dissociação, é o que a gente entendeu que está por baixo e o que cada um prefere usar. Então, tem uns que vão usar tem uns que vão usar outro, e tudo mais. É isso. É que estão querendo ampliar o número de pilares, bebê. É isso que estão aqui no chat, estão falando com a gente no chat aqui. E já falaram assim, a gente pode fazer um próximo pilar de manipulação energética com magia elemental. Eu acho que entra no pilar da manipulação energética. Mas a gente vai conversar disso depois, dona Aline. A gente conversa lá no tempo. A gente, cara, eu só fico... Sabe o que eu fico imaginando aqui? Isso cai entre nós aqui, tá? Porque assim, o templo nasceu muito rápido. Se vocês quiserem saber, dá uma olhada no podcast anterior. E a gente não tem uma estrutura rígida, dogmática, né? A gente vai se adequando, enfim. Então, a gente inaugurou a primeira turma de desenvolvimento agora, que é a turma da Bruna, com um espectro muito mais amplo do que a gente dava antigamente. Antigamente a gente focava só em manipulação energética, ou só em assunção arquetípica. Terminou a assunção arquetípica, aí no trabalho a pessoa ia aprendendo outras coisas. Agora a gente ampliou pro desenvolvimento a assunção, o oráculo e a manipulação. Então a gente já triplicou o tamanho do desenvolvimento. O desenvolvimento 2.0. Tipo isso. Então agora a gente já está começando também a fazer algumas incursões aí na psicurgia, que é um pilar um pouco mais complicado, né? A psicurgia é meio que a união de todos os outros pilares, então é mais difícil chegar lá. Mas agora, se a gente for... não há problemas de colocar uma manipulação energética elemental. Mas eu acho que essa manipulação cai dentro do pilar da manipulação já. Eu acho que não é outra coisa. Mas, enfim. E para vocês verem como o templo é vivo, né? A gente vai trazendo de acordo com o que as próprias pessoas que estão no nosso templo se desenvolvendo trazem para a gente. Como, por exemplo, entrou também o pilar dos cristais, que é uma manipulação energética com cristais. Então, quando a Ká está atendendo, ela atende com cristais. Isso ela trouxe, não é que a gente, vamos agora ter... Não, eu trouxe alguma coisa e eu falei, o que você acha? Tal. Terminei o desenvolvimento, legal, vamos incorporar. Não é uma coisa que, não, tem que ser assim. Por isso, inclusive, tem vezes que você vai chegar no templo, vai ter cristal, tem vezes que vai ter oráculo, tem vezes que vai ter os dois, tem vezes que não vai ter nenhum, porque depende de quem está lá atendendo no dia. Por isso, inclusive, quando você for, chegue cedo para garantir a sua ficha, porque cada magista atende 5 pessoas, a não ser, né, encaixes que acontece, mas se você quer, não, eu quero passar no pilar X, então chegue cedo para pegar aquela ficha e saiba que eventualmente pode não ter aquele pilar exatamente, porque o magista que trabalha com aquele pilar não está ali naquele dia. É sobre isso. É isso, pessoas. Abordamos tudo que a gente conseguiria abordar hoje? Eu acho que nós... Foi. Acho que sim. Baby? Sim, eu também sempre vejo ele falando, não, é a união de todo, o Capitão Planeta! Sempre. Caralho, eu vou sair de falar na hora. Eu já dei essa ideia. Eu já dei essa ideia e eu já montei o esqueminha da abertura. E para finalizar, uma coisa muito forte que a gente tem no templo são os projetos sociais que a gente faz. Sempre que a gente pode, a gente está com alguma iniciativa, como, por exemplo, agora em julho, a gente está arrecadando agasalhos. Então, todos os dias, sempre que tiver workshop, os ritos coletivos, a gente está pedindo, além de... A gente pede também a doação de um agasalho. Somos um ponto de doação, então se você está por aí, não sabe onde doar, não frequenta o templo, não tem problema, pode doar lá com a gente. Poxa, eu tenho aí uns agasalhos, quero doar. Passa lá, deixa com a gente, fala com a gente. E isso é só uma das coisas. A gente costuma arrecadar
presentes para crianças no final do ano. No Natal, sim, ateístas, umbandistas, candomblecistas, budistas, não importa, não é sobre isso, gente, entendam, não é sobre o que eu estou dizendo na música, não é sobre a data especial. Poxa, é Natal. Todo mundo tem Natal como ganhar presente. Vamos arrecadar presente para quem não pode ter, para quem, enfim, a gente doa para a comunidade que tem perto lá do templo. Então, a gente está sempre com essas iniciativas, arrecadando e podendo o que a gente pode fazer para melhorar a vida de outras pessoas, diretamente ou indiretamente, mas dessa forma que a gente ou arrecada alguma coisa, enfim, faz eventos beneficentes, como teve agora o Flash Pets, que foi um evento que a gente fazia tatuagem e a pessoa, todo o dinheiro revertido era para uma ONG, era revertido para uma ONG de gatinhos. Então, sempre que você puder participar, venha, porque a gente tem essas causas que ajudam muito mais pessoas, não só as que frequentam. Você não precisa estar no templo frequentando para ser beneficiado. Provavelmente, essas pessoas nunca nem ouviram falar do templo. São crianças, pessoas carentes que não sabem que o templo existe, só chega lá com blusa, presente. O ano passado a gente fez de cobertores, então a gente arrecadou mais de 200 cobertores, a gente mesmo foi distribuir, a gente foi nas ruas, procurando moradores de ruas para distribuir esses cobertores. Então, a gente está sempre fazendo isso e toda ajuda é bem-vinda. Ai, mas eu só posso doar R$10, só posso doar uma blusa, não importa. A forma que você puder, ou a gente pede também 1 quilo de alimento, depende do que está rolando no momento. Agora, em julho, inverno, a gente está arrecadando agasalhos, cobertores, blusas, enfim. O que você puder ajudar será super bem-vindo nos ritos coletivos, principalmente, que são gratuitos quando é presencial. Você pode doar tanto no Templo BH quanto no Templo São Paulo. Leve seu cobertor, sua blusa, que você não usa mais, que esteja em bom estado, para a gente doar para essa galera. É sobre isso. Nosso templo é muito mais do que uma escola de magia, cara. Também é um lugar para socializar, é um lugar para ajudar, né? E diversas formas. E se você tem alguma sugestão, quer falar assim, olha, vocês podiam fazer tal coisa, deixa nos comentários se você está vendo no YouTube, se você está vendo aí no Spotify, nos agregadores de podcast, entra lá em Nosso Templo SP no Instagram ou Nosso Templo BH e manda pra gente lá um comentário, uma DM, né? Fala assim, eu vi vocês lá no podcast, pá, que tal se vocês fizessem tal coisa? Que a gente vai sentar, avaliar, lógico, né? Não dá para aceitar todas as ideias, porque nós somos poucos, né? Nós somos legião, mas nem tanto. Mas daqui a pouco a gente consegue, de repente, fazer coisas mais legais, né? É sobre isso, gente? É sobre isso. É sobre isso. Então, vocês querem dar uma palavrinha pra galera que estava ouvindo a gente até agora, que ficou aqui 1 hora e tanto com a gente? Não. Então tá bom. Então, vamos nos despedir. Vamos nos despedir. Quer falar? Então fala. Eu queria fazer uma coisa, mas ainda não é hora. Eu queria falar especificamente. Em específico. Desassociação. Eu gostaria de falar em específico com você, pessoa que fez aquele negócio lá no TikTok, em Paranapiacaba, eu fazendo a Assunção da Bruxa. Se você teve todo aquele trabalho de fazer aquele negócio, eu lhe convido aí quarta-feira, às 19 horas, Rua Andaraí 463, Vila Maria, conversar comigo para eu lhe explicar o que foi aquilo. Tá bom? Minha querida amiga gostaria de falar com você. Não precisa se esconder. E mais do que isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão hateando a gente, que estão compartilhando conteúdo para falar mal, porque vocês são a base da construção do que a gente está fazendo. Por incrível que pareça, vocês estão ajudando muito a gente, então eu gostaria de verdade, sem um pingo de ironia, agradecer a todos vocês por compartilharem os conteúdos que a gente faz, porque realmente está sendo muito maravilhoso vocês fazerem isso pra gente. Mas apareçam lá que a gente explica, tá? Não tem problema, não. Eu acho mais legal eles continuarem hateando, porque é mais mídia. Porque se eles forem lá... Eles vão lá, eles vão gostar. E vão ficar com a gente, aí eles vão parar de falar, porque eles já falaram mal, não vão falar, agora eu falei bem, vou falar... Mas aí a gente vai cair no da igreja. Qualquer coisa, corre pra ele, assim, sou pecador. Ah, não, esse daí que corta, esse daqui eu não vou falar não, velho. Esse daqui você faz igual o Victorino, faz um monte de merda e depois se converte. Isso. Não, deixa. Enfim,
Espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores que vocês foram até agora, que possam todos ir a seus lares com a paz, a luz, o conhecimento, que Sofia guie a todos vocês. Que Sofia nos guie. Nos guie.